Tenho os óculos novos. E hoje sou eu os meus óculos. O que é que eu vos vou dizer? Bem, eu praticamente nas redes sociais ainda não disse, nem escrevi, nem quase disse nada sobre esta cagada que se está a passar ali com a Ucrânia, com a guerra e não sei o quê. Pronto. Para isso a conversa, duas coisas são fundamentais. Uma é a resposta àqueles que dão com o exemplo do Iémen e depois do Afeganistão e o cara. Isso é lá longe. Esta questão para nós e por isso é que nos preocupamos mais e por isso é que nos afeta mais, é uma questão existencial. É uma questão que muda completamente um paradigma de paz e de transações e de comércio que julgávamos garantido. E sob um certo ponto de vista, considerando, claro, as coitadas das pessoas que sofrem com isto, tem este lado de nos abrir os olhos para uma realidade que julgávamos ultrapassada. Por outro lado, esta é uma questão. Outra questão que é essencial, que quem quer se preocupe com isto, julgo que deve perceber regra número 1 é os média e os políticos mentem. Portanto, tudo aquilo que os média vos enfiam casa adentro, quer seja através da internet, quer seja nas televisões, quer seja nos jornais, quer seja nas rádios, é um princípio de bom senso considerar que é mentira. É mentira. Pronto, e depois um gajo vai à procura das fontes e vai tentar saber, e vai tentar perceber, e vai não sei o quê. Mas considerar que tudo aquilo que nos mostram é mentira é um bom princípio, e é um princípio de bom senso. Depois, tenho passado estas semanas a ouvir, ando viciado nos podcasts e como é natural, procuro podcasts sobre este assunto e procuro gente que percebe e tenho ouvido de tudo e de todos os lados. Por exemplo, tenho do lado daqueles que entendem que tudo isto é provocado pelo Oeste, dos Estados Unidos, Europa e não sei o quê. Temos, por exemplo, o John Maschmeyer ou o Joseph Musonelli, que foi embaixador americano em vários países, pelo mundo, inclusive na Eslovénia, e escreveu livros sobre estas questões. Depois, em sentido contrário, que relacionam mais esta questão com a história e com um espírito mais ou menos imperialista, embora eles não utilizem esse termo, da Rússia, gajos como David Goldman, Stephen Kotkins ou Rebecca Heinrichs, que é tudo gente ligada de alguma maneira aos serviços de inteligência, militar ou não, ou especialistas, um deles, por exemplo, é especialista na história militar soviética e russa. Gente que sabe o que é que está a falar e há 30 anos que se dedica, todos falam russo, ou quase todos, e há 30 anos que se dedicam a isto. Portanto, há aqui 3 ou 4 coisas que são verdade. Uma é, de facto, existe um fundo de verdade naqueles como o John Maschmeyer ou o Joseph Musonelli, que responsabilizam essencialmente o Ocidente por exemplo, John Musonelli diz algumas coisas interessantes que não são exatamente verdade, mas têm um fundo de verdade, que é, por exemplo, o Kremlin e o Putin, nomeadamente, tentaram durante alguns anos uma aproximação ao Ocidente. Por exemplo, eu não sabia, mas fiquei a saber que o primeiro líder mundial que telefonou a George W. Bush quando foi o atentado às Torres Gêmeas no 9 de setembro de 2001 foi precisamente o Putin oferecer os serviços da Rússia
para aquilo que fosse que a administração americana necessitasse. Depois há que lembrar também coisas como naquele problema da Chechênia, em que os russos terraplanaram Grozny. Não sei se lembram daquele atentado num teatro em Beslan, em que morreu uma carrada de gente, que tinha sido tomado por uma terrorista chechenos. Por outro lado, o David Goldman diz o contrário, que a NATO e os Estados Unidos tentaram de diversas maneiras aproximar-se da Rússia e tentar puxá-los para o Ocidente, e que os russos sempre desconfiaram das boas intenções ou não dos Estados Unidos. E, portanto, aqui tudo isto é muito mais complexo e muito mais difícil do que aquilo que parece. Se, por um lado, dando barato, que de facto neste caso temos um invasor e temos um invadido, pronto, isso é estabelecido e não há questões contra isso, e a invasão é basicamente indefensável. Por outro lado, é tentar perceber o porquê das coisas e as razões que estão por trás. E há um fundo de verdade, de facto, naquilo que diz o John Mearsheimer e o Joseph Mussonelli, é que a liderança russa, que eu já tentei dizer várias vezes a amigos meus, isto tentava estar lá o Putin como estar outro qualquer. Já no Yeltsin, ao contrário, segundo o David Goldman, já o Yeltsin dizia que o limite, a linha vermelha, era a eventual entrada da Ucrânia na NATO. E por muito que digamos agora, não, mas não ia entrar, mas isto, mas aquilo, que é certo, que houve conversas e houve frases e houve, de alguma maneira, indicações, pelo menos na cabeça dos russos, de que isso podia acontecer. Opa, e os gajos são paranoicos. Os gajos têm uma paranoia do caraças com isso e porque quando se diz, claro, que a NATO nunca na vida ia invadir, porque a NATO é uma organização defensiva. Bem, explica-me lá como é que uma organização defensiva como a NATO faz o que fez, que foi a única intervenção da NATO até hoje, faz o que fez na Sérvia. Como? Se é uma organização defensiva, não é? A questão da Sérvia, aquilo era um problema interno da ex-Jugoslávia. Porque é que a NATO se foi lá meter? Os russos pensam nisto. Se são uma organização defensiva e vão fazer o que fizeram à Sérvia, aqui qualquer coisa não bate certo. Está na cabeça deles. Eu não estou... Repara, isto não é uma defesa de coisa nenhuma. Isto são factos. A NATO é uma organização defensiva para proteger os seus membros. No caso da guerra na Sérvia, no Kosovo e naquela coisa toda, não estava em causa nenhum membro da NATO. E a NATO foi lá bombardear aquela merda. E passou dias e semanas a bombardear aquilo por tudo não era lá. Pá, os russos, nesse aspecto, se dissermos que estão a ser estúpidos porque a NATO não vai fazer nada. Pá, eles ficaram atentos com aquilo que se fez naqueles anos, em 97, 95, uma coisa assim, por volta dessa altura. Por outro lado, a Rússia, ou o poder russo, ou os russos de maneira geral, consideram-se a casa de todos os eslavos. E os eslavos são eles, são os polacos, lituanos, letónios, estónios e ucranianos. E a Rússia tem outra questão, que é o único acesso ao mar de águas que não são geladas é o Mar Negro. Eles precisam lá chegar, embora depois precisem da Turquia para passar o Bósforo. Mas, como dizia há muito tempo um coronel que era especialista em estratégia, história das últimas centenas de anos, milhares,
é o avanço e o recuo dos povos da Rússia, e aí ele incluía os mongóis, não é? Embora a Mongólia agora não faça parte da Rússia, mas é da mesma zona, dos avanços e recuos dos povos daquela zona em direção ao mar. E a Rússia precisa do Mar Negro, não é? Porque senão tem os submarinos e os navios congelados a norte. Depois, por outro lado, nós é que já nos desabituámos, cosmopolitas como somos, e apátridas até, de alguma forma, à ideia da nação. Aquela gente dali de Viena para leste é nacionalista, tem uma ideia de nação. Para eles a ideia de nação é importante, quanto mais não seja por causa de todos os anos que passaram basicamente ocupados pela União Soviética. E para eles a ideia de nação continua arraigada e continua a ser uma questão séria. Nós deste lado, ao fim de não sei quantas dezenas de anos em paz e com os Erasmus e os Interrails e a viajarmos para um lado e para o outro e irmos a comer tapas à Espanha e a provar vinhos franceses e a ver concertos em Londres e a visitar Viena e Berlim e perdemos essa ideia, não é? Portanto, nós não temos a ideia de nação entre nós, é quase prescrita, não é? Um tipo não precisa ser nacionalista no sentido negativo do termo, mas um tipo que qualquer pessoa que enalteça a ideia de nação, logo fascista. Naqueles lados de Viena para leste, não é exatamente assim. Depois estas coisas bárbaras, mas pronto, essas coisas bárbaras que já metem a Hungria e a Ucrânia ficam para depois. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que de facto aqui temos isto é uma questão em que de facto há um agressor e um agredido, e quanto a isso não há discussão. Só que nada nesta vida é tão simples assim. Nada é tão simples. Entender as motivações não é desculpar. Entender os porquês não é isentar de responsabilidades. Mas o que é certo é que há aqui muito erro cometido, com certeza, da parte do poder ocidental, da União Europeia, à NATO, aos Estados Unidos, a todos, que podiam ter evitado isto. Há erros a serem cometidos por uma questão histórica e de paranoia, de segurança da parte dos russos e do Putin. E há erros cometidos da parte do poder ucraniano também, que nos puseram onde estamos agora. E estamos com um problema do caralho. E agora soluções não há. E o que isto mostra, no fundo, e que nos é às vezes difícil entender, é que até um amigo meu outro dia dizia-me que isto no século XXI é inconcebível. Não é. Não é. Não é inconcebível nem no século XXI, nem há de ser inconcebível no século XXV, no século XXXII. A natureza humana é o que é. A natureza do poder é o que é. É o que sempre foi e há de continuar a ser. E não adianta. E não perceber isto é uma arrogância que a mim me espanta. Mas pronto, olha. Abraço.